Muita gente lembra do lendário embate entre Sebum e Ramon em 2023. E sim, aquilo foi absolutamente épico. Mas em 2022, o ano em que, na minha visão, o Sebum apresentou o melhor shape de toda a carreira e ainda apareceu com aquele detalhe diferente no bíceps? Meu nome é Douglas e hoje vamos relembrar aquele dia em que Sebum chegou no auge, no prime absoluto e com o braço simplesmente calibrado. Senhoras e senhores, bora falar de fisiculturismo. Não é segredo para ninguém que um dos pontos mais criticados no shape do Sebum sempre foram os braços. E quando o Ramon apareceu no Top 5 em 2021, parece que isso deu uma sacudida nele. Coincidência ou não, em 2022, quando eles entraram pela primeira vez em um confronto isolado, o braço do Sebum estava lá, só que dessa vez um pouco diferente. Talvez tenha sido um erro de preparação, talvez algo proposital para tentar corrigir um ponto fraco. Afinal, quem conhece o fisiculturismo sabe, esse tipo de coisa não é incomum nos palcos. Mas com o braço diferenciado ou não, a verdade é que aquele shape do Bumstead em 2022 foi, sem exagero, um dos melhores da carreira. Então bora analisar pose a pose esse primeiro grande embate histórico entre ele e o Dino. Aqui, isso já fica muito claro. Observem como o braço esquerdo do Sebum está visivelmente mais inflamado que o direito. É literalmente a primeira coisa que chama atenção nessa pose. Você olha e percebe na hora que algo ali deu errado. Ou deu certo, dependendo da intenção. Mas deixando esse braço diferenciado de lado por um momento, reparem no conjunto completo. O frame do Sebum em 2022 veio perfeitamente encaixado. O condicionamento estava impecável, os cortes nas pernas absurdos e o X-Taper estalando com força nessa pose de duplo de frente. Agora, do outro lado, esse foi, na minha visão, o ano em que o Ramon mais foi exposto em questão de pose. Talvez nervosismo, talvez falta de ajuste fino, mas o duplo de frente dele não estava entre os melhores, principalmente o posicionamento das pernas. Elas ficam abertas demais, criando um espaço estranho, enquanto as do Sebum estão completamente preenchidas, encaixadas e projetando muito mais impacto visual. Nessa pose não tem jogo, o Sebum batia até nos Opens se quisesse. Olhem o nível de condicionamento apresentado no peitoral, nos posteriores e nos glúteos. É algo excepcional. Além disso, o encaixe da pose está simplesmente perfeito. Nesse momento ele parece até um troféu. É tão bem executado, tão completo, que para muitos esse é a pose mais forte de toda a carreira do Sebum, aquela que realmente o deixa imbatível. Do lado do Ramon, o peitoral lateral não está ruim, longe disso. O problema é enfrentar o Sebum nesse ano e nessa pose. O Sebum parece pesar uns 10 quilos a mais aqui, o que muda completamente o impacto visual no palco. Mas reparem em um detalhe. O braço do Ramon, mesmo enfrentando o melhor Sebum da história, é tão imponente que chega a oprimir o campeão nessa pose. É um ponto forte que realmente chama atenção. Infelizmente, é só nesse ponto. No conjunto da pose, no condicionamento, no volume, no encaixe, deu Bumstead de ponta a ponta. Aqui no duplo de costas acontece um detalhe muito interessante. Antes mesmo de armar a pose, o Sebum aponta diretamente para o glúteo do Ramon, aquele famoso lá ele. Mas esse gesto não é à toa. Observem, ele faz isso para chamar toda a atenção do público e dos árbitros justamente para aquele ponto específico. E quando os dois armam a pose, a gente entende exatamente o porquê. Isso mostra o quanto o Sebum estudou o Ramon pose a pose. Ele sabia exatamente onde o brasileiro ainda tinha brechas, sabia onde podia expor um ponto fraco e como controlar a narrativa no palco. Foi uma jogada de gênio, simples, estratégica e extremamente eficiente. Agora, falando da pose em si, vamos começar exatamente pelo ponto onde o Sebum apontou, e aí fica claro o motivo daquele gesto. A diferença de volume, densidade e condicionamento dos glúteos entre os dois é gritante.
O Sebum estava nitidamente superior nesse aspecto. Seguindo para o restante da pose, o Sebum mantém um duplo de costas muito mais bem encaixado. Já o Ramon está aberto demais, especialmente na base das pernas, e isso quebra completamente a fluidez da pose. Se compararmos essa execução com a versão de 2025, quando o Dino finalmente se tornou campeão, a evolução é absurda. Ele corrigiu justamente esse ponto. Mas mesmo cometendo esse erro aqui em 2022, o Ramon ainda consegue apresentar mais detalhes nas costas do que o Sebum. Muita gente enxerga o duplo de costas do Sebum como uma pose fortíssima. Eu não tanto. Ele consegue preencher o frame, tem largura impressionante, encaixe perfeito, porém, em detalhamento, ele sempre ficou atrás. E isso fica claro quando comparamos diretamente com o Ramon. Ainda assim, pelo conjunto geral da pose, em 2022, o Sebum era de fato superior. Agora entramos na penúltima pose do confronto, o abdominais e coxas. E aqui, novamente, o destaque absoluto fica nos quadríceps do Sebum. Observem a diferença na profundidade dos cortes, na separação e no detalhamento. O Ramon aparece claramente inferior, muito por causa de uma execução ruim da pose e falta de contração adequada nas pernas, algo que ele corrigiria, e muito, em 2023. A linha abdominal do Ramon, por outro lado, é mais bonita. Gomos mais hipertrofiados, estética mais marcante, mas quando analisamos o conjunto da pose, largura, condicionamento na parte inferior, equilíbrio geral, o Sebum leva melhor de forma evidente. Agora chegamos ao embate final, a pose clássica favorita, e aqui aconteceu algo realmente interessante. Como o braço do Sebum estava claramente inflamado, qualquer um imaginaria que ele fosse optar por fazer a sua pose de monobíceps com o outro braço, certo? Para esconder a inflamação. Pois é, não. O cara simplesmente decidiu armar a pose com o braço calibrado, esfregando na cara de todo mundo que ele não estava nem aí e que aquele era o jogo dele. Mesmo com o braço zoado, ele entrega a sua pose icônica como se nada estivesse acontecendo. O Ramon, por outro lado, novamente executa uma pose fraca. Apesar de valorizar seus braços, que são realmente impressionantes, as pernas estão completamente sem contração, e isso fica muito evidente nessa pose. E ainda tivemos um evento raro. Os dois optaram pela mesma variação clássica da pose, o famoso Arnold Twist. A imagem ficou incrível, histórica. Mas falando de comparação técnica, observem como o Sebum consegue extrair mais da pose. Notem de novo a diferença nos glúteos, tanto em tamanho quanto em condicionamento. E mesmo com os braços inferiores aos do Ramon, os detalhes das costas do Sebum aparecem muito mais nítidos do que no duplo de costas, tornando a pose dele mais completa no conjunto geral. Isso fecha o confronto de forma unilateral e unânime. O Sebum vence todas as poses e se mostra absoluto em 2022, mesmo esfregando na cara de todo mundo aquele braço calibrado ou zoado. Agora quero saber de vocês. Depois de rever pose por pose, fica a pergunta que eu quero que você responda aqui nos comentários. Vocês acham que esse é o melhor shape do Sebum, mesmo com aquele braço inflamado? Porque convenhamos, aquele confronto foi muito mais do que músculo. Foi estratégia, precisão e um campeão no auge absoluto da carreira. E qual versão do Sebum vocês consideram a mais dominante da história? E mais, se colocarmos o Ramon de 2025 contra o Sebum de 2022, quem leva? Comenta aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!